Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula semana a Banca CESP, aqui no nosso cantinho Liga da Gramática. Eu, você e eu, nós e a gramática. E aí, assistiram todas as aulas? Começamos na terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, toda feira. Tem uma música, né, que tem um Paranauê esse, toda feira, que eu não lembro qual é. E aí, hoje, vamos finalizar com funções do quê? Funções do se, na morfossintaxe, tá? Vou fazer um breve apanhado aí para vocês. Hoje temos menos questões, porque eu quero fazer um apanhado dessas funções, tá bom? Gente, olha só, hoje eu tô mais ajeitadinha. Hoje eu fui fazer as fotos das artes do site Liga da Gramática, que já vai entrar no ar, se Deus quiser, até o fim do mês. Eu sei que eu tô falando isso desde janeiro, né? Porque aquela minha plataforma antiga em que vocês compravam minhas redações, saiu do ar dia 28 de janeiro. 28 de janeiro, minha gente. E hoje é dia 8. É 8? É. 1, 7, 6, 8. A 7, 6, 8. 8, quinta-feira. De junho. Já ia falar julho, de junho. Muito tempo, né? Mas eu arrumei alguns técnicos, deram certo, os caras enrolam. Não é fácil. É o famoso barato sai caro. Quis pagar pouco pelo serviço, me lasquei. E ferrei com vocês, né? Porque aí, quanto mais demora o site para entrar no ar, menos material eu dou para vocês. Por isso que eu tenho trazido bastante aula aqui no YouTube, que é para não deixar vocês tão na mão. A plataforma vai ser show. Vou dar, como já está quase pronta, já vou dar um spoiler. Vai ser uma plataforma em que nós teremos aulas semanais. Todos os editais que forem saindo, atualizações, como é que eu estudo, vários tipos de aulas, não só gramática. Tô com gripe, tá, pessoal? Foi a filha da puta da Vani, que treina comigo, que me passou. Vocês já viram a dupla treinando? Então vejam lá no meu Instagram que a gente sempre posta. E aí, então, nós teremos aulas semanais. Toda semana, uma aula nova para vocês de assuntos diversificados e não só gramática, mas todos ligados a concurso e a como estudar, como melhorar, dicas rápidas aí de gramática. E isso é o que você vai comprar numa assinatura, com um valorzinho desse tamanho. Só que dentro desse site, dentro dessa plataforma, você vai ter gramática completa, curso de redação completo, aulas de colegas. Eu vou colocar lá muita aula bônus para vocês. Vai ter aula de nutrição, aula de personal, como treinar para TAF. Vai ter muita coisa. Tudo dentro dessa mesma assinatura, tá? Vai ter uma assinatura mensal e uma assinatura anual. A única coisa que não vai estar dentro desta plataforma são aquelas aulas de correção de redação que eu faço por vídeo, porque essa aula tem de ser personalizada e por aquele valor, que é um valorzinho deste tamanho, menos do que tomar uma cerveja por semana, não tenho como fazer para vocês. Mas aí eu terei uma outra plataforma que é só de correção de redação. Mas a aula de redação, dica de redação, temas de redação, como estudar redação, tudo vai estar lá, dentro desta assinatura. Vai ser bem legal. Mas já já vai entrar no ar, por isso que eu estou mais chiquezinha, de terninho, bababá. Hoje eu fui fazer algumas fotos, que em breve vocês verão. Então vamos lá? Aqui, deixa eu colocar alinhado. Aí, Liga da Gramática. Eu vou ter que mexer na logo, porque parece que não posso usar essa logo que é meio que plágio, né? Mas enfim, minha equipe técnica está mexendo com isso. Vamos lá então, primeira questão. No segundo período do quinto parágrafo, o vocábulo que retoma Dom Pedro. Espero que vocês tenham feito as questões antes. Eu já falo no meu Instagram para vocês fazerem. O material está aí. Baixe o material, faça a questão e depois assista a aula para fazer. Porque aí você já vai com a dúvida. Quando a gente faz junto, não dá tempo de criar uma dúvida, ver se acertou ou errou, tá? Então o ideal é fazer antes. Tô bem ruim da garganta. Vou tentar falar mais baixo. O que foi, Teodorinho? Da Fonseca? Perna fina, bunda seca. Teodoro tá ali. Vem. Dá um oi pras pessoas. Tem 3 gatos, né, gente? Como é que a pessoa arruma 3 gatos? Beleza, vamos lá, então. Já deixei sublinhado aqui, ó. Este é o trecho.
Parece que está desalinhada essa minha tela. Mas vamos lá, esse é o trecho. No breve período de 6 dias em que acumulou a coroa de ambos os países... tem que voltar antes. Começa aqui. O Brasil, com o título da 5ª Constituição de 1824 e Portugal, em 1826, com a Carta Constitucional outorgada também por Dom Pedro. Então, a banca diz que este que aqui, ó, retoma Dom Pedro. Vamos verificar. Também por Dom Pedro, em Portugal, no breve período de 6 dias em que acumulou a coroa. Quem acumulou a coroa? Dom Pedro. Então tá certo esse que. Não. Como é que funciona a função sintática do que? O que, minha gente? De acordo com a gramática, ele sempre vai retomar o termo imediatamente antes a ele, tá? Então, ele está retomando esse período aqui, ó. Breve período de 6 dias em que Dom Pedro acumulou a coroa. Então, este que retoma o período anterior, que é breve período de 6 dias. Beleza? Então, a questão está errada. 2. O vocábulo se estabelece com ênfase uma relação de oposição. Se geralmente não estabelece oposição. Entre duas orações do período. Se dirigir, não beba. Então, eu tenho uma oposição aqui? Não. Este se é condicional. Eu prendi o chorão, então eu acho que vocês vão ouvir de longe ele miando. Porque na aula de terça-feira ele deu trabalho, né? Foi terça ou foi ontem? Não lembro. E aí, então, eu deixei ele preso hoje. Olha, condicional. Como é que eu sei que é condicional? Porque este se pode ser substituído por caso. Caso beba, não dirija, tá? Então, está errado também. 3. Em ambas as orações presentes no trecho, nem se lembra dessa prestação que se paga a toda hora. A intenção de indefinir quem realiza as orações, quem realiza as ações de lembrar e pagar. Então, o que a banca está te dizendo? Este se é um índice de indeterminação do sujeito? Claro que não. Vamos lembrar quando é que um se é índice de indeterminação do sujeito, que é uma das funções do nosso se. No material abaixo, bem lá embaixo aqui, ó, eu coloquei para vocês, cadê? Ó, as funções do se. Do que eu não coloquei porque ela é maior e aí tem uma aula e ia ficar um pouco mais difícil. Do se é meio decoreba, bateu o olho, já sabe, tá? Então, quando é que o meu se vai ser índice de determinação do sujeito? Quando o verbo estiver na terceira pessoa singular. Singular, tá? Tem de ser singular. Mais se. Mas, no entanto, entretanto, todavia, não pode ser verbo transitivo direto. É qualquer outro verbo que não seja o verbo transitivo direto. Beleza? Então, aqui a gente já sabe que ele não é porque eu tenho um verbo no plural. Aqui nós temos, minha gente, uma partícula integrante do verbo. É um verbo pronominal. Sempre eu vou já trazer essa breve explicação aqui, porque vai ter bastante sobre isso. Ó, partícula integrante do verbo, quando o se é uma parte integrante do verbo. O verbo nasceu com esse rabinho coladinho nele, que é um se. Então, lembrar-se, queixar-se, orgulhar-se, arrepender-se. Decorem esses que eu coloquei aqui, que são os que mais caem, tá? Ó, indignar-se, ufanar-se, atrever-se, alegrar-se, admirar-se, lembrar-se, esquecer-se, orgulhar-se, arrepender-se, queixar-se, suicidar-se, concentrar-se, converter-se, afastar-se. Aí, leia o resto, tá? Quando é que um se, ele vai ser partícula integrante do verbo? Quando ele tiver a ideia, ó, de movimentos em relação a si próprio. É quase um pronome reflexivo, porque ele diz lembrar a mim mesmo daquilo. Então, lembrar-se disso. Então, ele tem essa ideia de ser reflexivo. No entanto,
Quando eu faço esse macete, lembra? Eu coloquei para vocês na aula passada, eu acho isso. Ou na terça, não lembro. O se, quando ele puder ser substituído por a si mesmo, ele vai ser sempre reflexivo. Quando o se tem cara de a si mesmo, mas não dá certo, ele vai ser parte integrante do verbo. Tenha certeza disso. É um macete que funciona. Olha só. Diferença entre reflexivo, aumentar. Diferença entre reflexivo e partícula integrante do verbo. Então, reflexivo, eu lembro que eu passei para vocês que eu vou sempre substituir o se por entre si. Então, olha só. O funcionário feriu-se com um objeto pontiagudo. O funcionário feriu a si mesmo. Ou ele ele feriu outra pessoa? Ai, feriu outra pessoa? Não, ele feriu se. Então, feriu a si mesmo com um objeto pontiagudo. Ele pegou aqui, ai, feri-me. Feriu-se a si mesmo. Tá? Ferir a si mesmo. Então, este daqui, ó, ele é reflexivo. Reflexivo. Tá? E agora, note que aqui não cabe. Ele parece reflexivo, mas quando eu coloco um a si mesmo, perde a coerência, perde a lógica, não tem lógica. Olha só. A garota queixou-se de dor durante a aula. Queixou a si mesma? Ai, meu Deus, a mim mesma, estou doendo a mim mesma. Dá certo? Não. Queixou de dor sobre si para alguém. Tá lá o professor e eu falo para ele, ai, professor, eu tô com dor. Queixou-se de dor. Mas esse queixar é com alguém. Queixou para alguém. Queixou diante de alguém. Mas a dor é de quem? É minha. Então, a dor é minha. Lembra que eu falei? Olha aqui. Um movimento em atitude a si próprio. No entanto, não cabe o a si mesmo. Viu como dá certo? Decore isso, que isso aqui, gente, mata 99% da diferença entre reflexivo e PIV, tá? Ó, ele formou-se em medicina. Formou a si mesmo? Não. Quem se formou fui eu. Então, beleza. A ideia é reflexiva, mas o pronome não tem como ser reflexivo, porque se eu colocar formou-se a si mesmo, formou a si mesmo. Aí ele pegou, ele deu aula para ele fez a prova, ele mesmo corrigiu a prova, não tem como. Então, alguém formou, mas quem está formado sou eu. Então, o movimento é sobre si, mas outro pratica o movimento. Beleza? Formou a si mesmo. Então, esta é a grande diferença. Vamos voltar aqui. Vocês vão me escutar fungando, viu, gente? Porque eu tô bem ruim do nariz, da gripe. Ah, então beleza. Então aqui, ó, ele é um partícula integrante do verbo. E aqui, minha gente, eu tenho uma partícula apassivadora. A prestação foi paga, tá? Então, a prestação está sendo o sujeito deste verbo pagar. Para ser índice de indeterminação do sujeito, não pode ter sujeito. Ter sujeito. E aqui está o sujeito dele, tá? Então, a prestação foi paga. Outro macete para você não errar se é índice de indeterminação do sujeito, você tem que ver se o verbo é VTD. Quem paga, paga algo. Então, se eu pago algo, é um verbo transitivo direto. E aí, se ele é um verbo transitivo direto, ele não pode ser índice de determinação do sujeito. Beleza? 4. Deixa eu limpar aqui. A correção gramatical e o sentido original do texto. Gente, até o fim da aula eu vou morrer. Comecei, estava bem boa. Acabei de tomar um remedinho, um chazinho. Mas estou piorando de um jeito. E começou a bater a febre, é lasqueira mesmo. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados se o vocábulo que, no segundo período do terceiro parágrafo, eu odeio isso, porque eu já leio gaguejando, fosse substituído por onde. Geralmente não dá. Quando que cabe um onde? Quando for em que. Mas este em que tem que ser referir-se a lugar. Se não referir-se a lugar e este lugar for um lugar físico, não cabe. Por exemplo,
Casa, sala, é um lugar físico. Rua, cidade, empresa, o prédio, o edifício. Então, esses são lugares físicos. Fora isso, não cabe. E tem de ser o em que, tá? Aqui, ó, já vimos que não. Século em que? Século não é lugar. Século é temporal. Então, não cabe essa transformação. Tá? Cuidado com o onde. O onde só serve, gente, para lugar físico. Tá bom? Cuidado com os falsos lugares. Constituição não é lugar físico. A Constituição onde está previsto o direito de inviolabilidade de correspondência. Não, Constituição não é lugar físico, tá? Então eu posso dizer a biblioteca onde guardam a Constituição. Aí está certo. Mas se não é um lugar físico, não cabe o onde. 5. A inserção de... Essa aqui é muito legal. A inserção de uma vírgula logo após dizer que prejudicaria a correção gramatical. Então, vamos voltar aqui. Ó. Quero dizer que não dispor. Peraí, quero dizer que não... Eu vou mudar, tá? Para ficar mais simples para vocês. Vou colocar um sujeito, que é o eu. Eu quero dizer que eu não vou. Dizer que não vou. Não vou. Ok. Toda vez que este que aqui for uma conjunção integrante, não cabe vírgula nem antes nem depois dele. Não cabe. Por quê? Primeiro vamos descobrir se ele é uma conjunção integrante. Eu quero dizer isso. Sempre que o meu que cabe um isso no lugar dele, você pode apagar tudo que vem na sequência e colocar um isso. Quero dizer isso. Agora vamos fazer um macetinho aqui, ó. Eu sempre brinco com vocês sobre isso. Nós temos uma forca e se você errar, você vai ser enforcado e não vai passar no concurso. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3. Sempre trabalhe com essas casinhas, sempre. E a minha casinha é meu sujeito, meu verbo e o meu complemento. Quem é o sujeito da oração? Eu quero dizer isso. Lembre que aqui está escrito que não vou, tá? Vamos imaginar. Aqui não é o vou, é o dispor, mas vamos trocar que fica mais auditível para vocês, né? Mais fácil de compreender. Então, eu quero dizer isso. Quem é o sujeito dessa oração? Quero dizer a minha locução verbal. Então, o meu sujeito é eu. Aqui eu tenho uma locução, quero dizer, e aqui eu tenho meu complemento, que é o isso. Agora vocês vão lembrar da regra gramatical. Lembrem que aqui está escrito que não vou. Lembrem que a regra é não cabe vírgula entre essas casinhas. Não cabe uma. 2 pode. Tá? Se for um parzinho aqui, ó, pode, porque eu posso escrever alguma coisa aqui dentro. Mas uma única vírgula não pode. Tá entre eles. E se eu estou colocando uma vírgula aqui dentro deste isso, eu estou colocando uma vírgula neste miolo. Não pode. Então, sempre que o meu que for um pronome, for uma conjunção integrante que pode ser substituída por isso, nisso e disso, não cabe vírgula, nem antes, nem depois. Banca CESP gosta muito disso aqui, porque a gente está acostumado com o vírgula que do pronome relativo, que aí não altera a correção gramatical e muda somente o sentido. Então a banca tenta te induzir ao erro, tá bom? Então aqui, ó, prejudicaria? Sim, prejudica, porque eu tenho aqui a separação de elementos que estão ligados sintaticamente. E elementos ligados sintaticamente não podem ser separados. Beleza? 6. Distinguem-se 3 tipos de corrupção. O vocábulo se tem a função de indeterminar o sujeito. Tá vendo como a banca CESP gosta desse negócio de indeterminação do sujeito?
Então, o que é que eu tenho que fazer a primeira coisa? Vamos relembrar de novo. Índice de indeterminação do sujeito depende de um verbo na terceira pessoa no singular. Tá no plural? Já não pode. E aí, ele não pode ser também VTD. Então, aqui, ó, não pode ser um VTD. Opa. Não pode ser um VTD. Então, eu já vi que o verbo está no plural, já não é. Além disso, quem distingue algo. Ele é bitransitivo de alguma coisa, tá? Então, aqui, ó, neste caso, eu tenho um objeto direto. Que seria um objeto direto. Na verdade, é o sujeito. 3 tipos de corrupção. Ó, 3 tipos. Opa. 3 tipos são distinguidas, tá? Então, aqui eu tenho partícula apassivadora. É índice de determinação do sujeito? Não, senhores. 7. Calma, que a professora tá ruim. Professora Nutella? É o zóio, tá ficando ruim já. Veinha, né? De óculos. Bora, mas eu acho bonito. Charmoso. Vamos lá. No texto, em resumindo-se... Nossa, eu tô tão ruim que eu coloco óculos, porque eu nem tiro o óculos. Resumindo-se, descrições pouco científicas deste ou daquele idioma de maior prestígio. A partícula C classifica-se, olha aqui eu trouxe, banca CESP, no entanto, aqui é múltipla escolha. Então, vamos lá. Resumindo-se, eu estou resumindo alguma coisa. E este alguma coisa é como se eu estivesse resumindo a mim, resumindo a própria descrição, resumindo a si mesmo. Mas cabe este a si mesmo? Eu posso me resumir a mim mesmo? Não. Então, aqui, ó, partícula integrante do verbo. Parte integrante do verbo. Então, aqui nós temos gabarito D. Tá? Então, já decorem aí mais um verbo que nasceu com essa partícula e aí ela é pronominal. Então, é uma partícula, é um pronome integrante do verbo, tá? Resumindo-se. Olha só, não dá a impressão que eu estou resumindo a mim mesmo, resumindo aquela coisinha ali? Então, eu tenho essa ideia de movimento do próprio objeto, da própria coisa, do próprio sujeito, tá? Então, esse movimento é do próprio sujeito, ou da própria coisa, ou do próprio objeto. Então, quando eu tenho essa ideia, que parece reflexiva, eu tenho, e não cabe o reflexivo, eu tenho um PIV. 8. Nos trechos a seguir, o termo que exerce pronome, a função de pronome relativo, onde? Em qual deles? Na verdade, não é função. Ele exerce a classificação. Função seria função sintática. Pronome não é função, mas tudo bem, né? Passa. Sério, professora? Função é função sintática. Se é sujeito, se é objeto, se é adjunto, se é adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, predicativo do sujeito, isso é função. Agora, quando faz parte de pronome, conjunção, que levam esses nomes, conjunção, artigo, isso é classificação. Ai, meu Deus. Classificação. Entendeu? Mas, enfim, não vai fazer a questão ficar errada. Pronome relativo, minha gente, vai ser quando eu puder pegar este que e substituir por várias alterações, por várias variações foi ótimo, né? Por variações de o qual. Então, o qual, no qual, do qual, dos quais, e aí todas as variações possíveis. Coube alguma dessas variações é um pronome relativo. Beleza? Então, vamos lá. Diríamos isso. Geralmente, quando ele vier antecedido de um verbo, geralmente, 90% dos casos, ele é conjunção integrante.
tá? Conjunção integrante. Diríamos isso. Conjunção integrante. Da cultura patriarcal, geralmente, o meu que, pronome relativo, vem antecedido de substantivo, porque ele vai, ou adjetivo, porque ele vai substituir aquele termo, tá? Pode ter outros também, por exemplo, numeral, mas geralmente é substantivo ou adjetivo. Então vamos lá. Da cultura patriarcal, a qual, olha só, a qual instaurou a dominação. Opa, este aqui então é pronome relativo. A cultura da violência, a qual nos desumaniza, também é pronome relativo. A essa cultura da violência, há que se opor. Este que, minha gente, eu não sei se vocês sabem, mas ele está exercendo um papel de preposição. Porque o correto é a de se opor, tá? Então ele está exercendo o papel de preposição. Não é uma preposição, mas ele exerce o papel de preposição. O correto é de e não o que, tá bom? Então esse daqui também não é, porque ele é uma preposição. De carga genética, a qual nos separa dos homens. Então, aqui também cabe pronome relativo. Então, ficou 2, 3 e 5. Não, tem um não, tem um não, 2, 3 e 5. Então, nosso gabarito ficou delta. 9. Na oração, as cidades devem posicionar-se de forma diferente no novo milênio. Conclui-se do emprego do vocábulo ser que a oração está na voz passiva. Olha, de novo. Posicionar-se. Não estou tendo aqui uma ideia de posicionar a mim mesma. Então, a cidade vai posicionar a ela mesma. Olha só. A cidade vai posicionar a ela. Eu tenho aqui uma ideia de pronome relativo, de pronome reflexivo, tenho a ideia, mas ele não é reflexivo porque não cabe um a si mesma. Não cabe, vai ficar estranho, perde a coerência. Mas ele tem uma ideia dessa reflexividade. Então, isso aqui, minha gente, não tem nada a ver com voz passiva. Ele é um PIV. E vocês viram como a banca CESP tem cobrado nos últimos tempos PIV? Tempo é bom, né? Nos últimos tempos PIV. Então se ligue no PIV, porque ele vai cair na sua prova, tá bom? Então não, a questão está errada. Se já não é voz passiva, obviamente eu não posso fazer essa transição, porque aqui eu vou ter uma mudança de sentido. Devem ser posicionadas alguém, é como se o governante ver a cidade, ó, daria essa ideia aqui, ó. Se eu faço essa mudança, no outro a cidade vai posicionar a ela mesma, né? Porque é necessário que a cidade, de modo geral, busque melhorias. Ah, professor, mas não é a cidade que busca, é o governante. Mas aqui a ideia é essa, de a cidade posicionar-se. Se eu faço essa equivalência que está aqui, qual seria a ideia? A cidade deve, eu vou colocar no singular, tá? Deve ser posicionada pelo governante. E aí aqui sim estaria na voz passiva, mas não é essa a ideia. Muda o sentido, tá bom? Então, errado, porque não é voz passiva, é um PIV. Última questão. Nos crimes que visam o ataque a computadores, o termo que remete sintaticamente a crimes, que antecede e funciona como sujeito da oração, que visam o ataque a computadores. Então vamos lá. Ó, o que eu falei para vocês? Que o que, ele retoma o termo imediatamente anterior a ele. Então, se ele está retomando o termo que está, ou a ideia imediatamente anterior a ele, está retomando o crime. Então,
crimes visam o ataque. Visam os computadores. Então, quem visam os crimes? Quem visam os computadores? O crime. Então, é sim o meu sujeito e a questão está certinha. Beleza? Voltei para cá. Gente, espero ter ajudado vocês. Deixei aí no material, no fim do material. Deixei aí no fim do material. Ixi, fechei antes da hora, já vai dar bug aqui no sistema. Deixei no fim do material de vocês o resumo das funções do C. Não coloquei as funções do Q. Também tem que assistir a aula, né? Então, entrem aí, procurem. Deve ter aí no YouTube funções do Q e do C. Se não tiver, já a Liga da Gramática vai entrar no ar. Ainda não gravei a gramática completa. Completo já está a redação. Algumas aulas já estão lá. E ao longo aí do restante do nosso ano e para o resto da nossa vida concurseira, eu estarei sempre atualizando e colocando. Já começo a gravação da gramática completa já na próxima semana, para quando entrar a minha plataforma no ar já ter isso aí. E lembrando que na aula de terça-feira eu deixei um material com mais questões para vocês fazerem. E aí tinha um gabarito atrás, tá? Eu fiz só a primeira bateria e tinham 2 baterias. Eu esqueci de comentar isso na aula. Lembrei agora, porque eu fechei aqui e lembrei. E aí, esses exercícios a mais foram exercícios que eu achei importante e já deixei o gabarito para vocês, tá bom? Gente, não vou falar muito mais não, porque eu tô ficando ruim. Super beijo para vocês. Espero que tenham gostado e que eu tenha ajudado. Comentem lá no meu Instagram, digam que vocês assistiram e vamos escolher quais são as próximas aulas que vocês querem aqui no canal do YouTube até que o nosso Liga da Gramática esteja no ar, tá bom? Beijo!